Bom, vamos mergulhar direto nesse assunto que é no mínimo fascinante. Bem-vindos a esta análise estruturada onde a gente vai explorar a verdadeira natureza do aconselhamento. Afinal, todos nós em algum momento da vida já buscamos um conselho ou tentamos orientar alguém, não é verdade? Mas o que realmente fundamenta essas conversas? Hoje a nossa explanação vai examinar as bases do aconselhamento através das lentes de um material que contrasta e muito a visão secular com a cosmovisão bíblica. É uma jornada que promete desconstruir algumas ideias superpopulares sobre o que de fato significa ajudar alguém no meio das dificuldades. Para nossa análise de hoje, fluir bem, ela está dividida em 5 passos bem lógicos. Ponto 1, o que é aconselhamento. Ponto 2, o mito do profissionalismo. Ponto 3, a lente secular. Ponto 4, a cosmovisão bíblica. E por fim, o ponto 5, o aconselhamento bíblico. Então, vamos começar logo pela seção 1. O que é aconselhamento? Vamos definir o básico aqui. O material que estamos estudando traz uma definição incrivelmente direta, e eu faço questão de ler a citação na íntegra para a gente não perder nenhum detalhe. O autor diz o seguinte: o que é aconselhamento? É importante fornecer uma definição de aconselhamento bem no início, a fim de sabermos sobre o que estamos falando. Esta é a definição que eu uso neste livro. Aconselhamento é uma conversa em que uma das partes com questões, problemas e dificuldades procura auxílio de alguém que acredita ter respostas, soluções e ajuda. O ponto crucial aqui, gente, é simplicidade. Reduzido à sua essência absoluta, não se trata de uma intervenção clínica complexa num primeiro momento, mas sim de uma conversa. É uma dinâmica humana muito básica entre quem busca ajuda e quem se dispõe a oferecer. Isso nos leva direto para a seção 2, o mito do profissionalismo. E essa parte deixa claro que não requer um especialista. Vamos ver exatamente o que o texto argumenta. Mais uma vez, cito na íntegra. Aconselhamento não requer qualquer aparato de profissionalismo. Embora nós frequentemente retratemos aconselhamento como uma atividade muito profissional, ele não requer que você seja um especialista a fim de realizá-lo. Eu devo também fazer outra afirmação potencialmente embaraçosa, porém necessária. No aconselhamento, não há exigência que a pessoa que ministra o conselho tenha respostas corretas, soluções exatas ou auxílios efetivos. Uau, essa é uma afirmação bem forte, né? A fonte está basicamente argumentando que a exigência daquele especialista clínico impecável ou até a garantia de soluções matematicamente exatas não são os requisitos definitivos para que o ato de aconselhar realmente aconteça. Existe um contraste gritante aqui que a gente precisa notar. De um lado, a gente tem os requisitos presumidos pela nossa sociedade moderna, como diplomas, habilidades super técnicas, todo aquele aparato profissional e soluções perfeitamente exatas. Mas, por outro lado, segundo o autor do texto, os requisitos reais são muito mais conceituais e, incrivelmente, mais acessíveis. Eles se resumem basicamente a 2 coisas: articular uma visão da realidade e oferecer uma resposta baseada exatamente nessa visão. E para não deixar absolutamente nenhuma dúvida sobre esse conceito que é fundamental, a fonte detalha o seguinte na íntegra. Então, o que é requerido para se fazer aconselhamento? Se você não precisa de graduação ou habilidade, coisas que a maioria supõe ser uma obrigação, então, o que você precisa? Para aconselhar, a única coisa que o conselheiro deve fazer é articular alguma visão da realidade que compreenda o dilema do aconselhado e oferecer uma resposta àquele dilema. É fascinante pensar por esse ângulo. O aconselhamento dentro dessa perspectiva é essencialmente a transmissão de uma cosmovisão. É olhar para o problema de alguém através de uma lente bem específica que explica o mundo e, a partir dessa lente, apontar um caminho. Pensa na imagem de uma bússola, que ilustra brilhantemente esse conceito. A bússola não elimina a tempestade ou a montanha gigante no caminho de quem está viajando. O que ela faz é oferecer um senso de direção baseado numa compreensão fixa da realidade, que são os polos magnéticos da Terra. Da mesma forma, oferecer conselho é apontar para um norte, guiando as ações e as interpretações da pessoa de acordo com o que o conselheiro acredita ser a verdade fundamental sobre o mundo e sobre o ser humano. Avançando agora para a seção 3, a lente secular. Aqui, o texto argumenta que não há neutralidade. A fonte realmente não mede as palavras ao avaliar o aconselhamento secular. A citação completa diz assim: o trabalho dos profissionais de aconselhamento secular não é neutro e não é científico. Aconselhamento secular é uma intervenção conversacional na qual um homem ou uma mulher incrédula procura fornecer respostas, soluções e ajuda seculares para uma pessoa com questões, problemas e dificuldades. Tais conselhos borbulham do transbordamento de um compromisso com uma visão secular da vida. A argumentação apresentada aqui é super direta. Não existe neutralidade absoluta. A ideia de que a psicologia secular é uma tela em branco, puramente científica e totalmente
completamente isenta de pressupostos sobre o que é o ser humano, é totalmente rejeitada pelo autor. Segundo o material, ela opera com base num compromisso muito claro com uma visão de mundo onde o divino simplesmente não é o fator central. Entrando agora na seção 4, a cosmovisão bíblica. Vamos dar uma olhada nas bases e nos fundamentos. O texto delineia essa cosmovisão em uma progressão superlógica de 3 passos fundamentais. É essa visão de realidade que dá sentido aos problemas humanos dentro dessa abordagem. O passo 1 é a criação. Entende-se que as coisas começaram de forma perfeita. O homem foi criado bom. O passo 2 é a queda. Isso responde àquela famosa pergunta: o que deu errado? O homem pecou contra Deus. E é isso que explica a origem das lutas, daquelas questões e dificuldades que a gente aborda no aconselhamento. E, finalmente, o passo 3, a redenção. Como consertar o problema? A resposta aqui não está em uma técnica clínica mirabolante, mas sim na premissa de que Jesus Cristo livra o homem da escravidão do pecado. É exatamente essa narrativa tríplice que forma o arcabouço lógico de absolutamente todo o conselho que será dado. E assim a gente chega à seção 5, o aconselhamento bíblico. É a visão na prática. Nessa abordagem, a cruz de madeira atua como o grande símbolo central. O material enfatiza bastante que o aconselhamento bíblico não é só um conjunto de regrinhas morais ou de conselhos pragmáticos do dia a dia. Na sua essência, ele é centralizado em Cristo. A cruz funciona como uma verdadeira âncora para essa cosmovisão, lembrando o tempo todo que a solução final para o dilema humano, de acordo com essa fonte, repousa no ato da redenção e não num esforço humano isolado. Para resumir e estruturar perfeitamente essa planta baixa do aconselhamento bíblico, a fonte lista 5 características que são inegociáveis. Primeiro, é baseado na palavra, ou seja, as escrituras são a autoridade máxima. Segundo, como a gente acabou de ver, é centralizado em Cristo. Terceiro, é fundamentado na igreja, operando dentro da comunidade de fé em vez de um consultório fechado e isolado. Quarto, e isso aqui é vital, depende do Espírito para relacionar a palavra de Deus à situação específica do aconselhado, o que é um reconhecimento de que o conselheiro humano não faz o trabalho sozinho. E quinto, deve ser compassivo e culturalmente informado. Tem que mostrar empatia e um entendimento real do contexto em que a pessoa vive. Essa é a estrutura completinha que a nossa fonte de estudo oferece. Para encerrar a nossa explanação de hoje, eu deixo uma provocação final baseada em tudo que a gente viu aqui. Se a gente aceitar a premissa do autor de que nenhum conselho é neutro e de que todo aconselhamento flui de uma visão bem profunda da realidade, a grande pergunta a se fazer é a seguinte: qual cosmovisão está moldando os conselhos que são procurados e recebidos hoje na nossa sociedade? Essa é uma reflexão poderosa sobre as vozes que a gente escolhe ouvir quando precisamos de direção. Muito obrigado por acompanhar mais esta análise estruturada, continuem curiosos e até a próxima.